Olá pessoal, chegamos finalmente à nossa aula prática sobre simulações do tipo Runs, onde nós vamos gerar essa malha estruturada sobre um perfil NACA 2412 e depois fazer uma simulação Runs pelo SO2 com o modelo Spalart Almaras, tá ok? Então essa é uma visão geral da malha que vai ser gerada, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Estou colocando a fronteira de far field, do infinito aqui relativamente próximo, que provavelmente vai ter um efeito na distribuição de CP. Mas pelo menos a gente reduz um pouco o número total de elementos, já que essa simulação vai ser mais cara, já tem um número de elementos elevados. E o foco, na verdade, é a simulação Runs em si, a geração da parte estruturada da malha, tá bom? Então, basicamente, nós teremos uma capa estruturada sobre o perfil, com elementos do tipo retângulo, e a região externa é triangulada com os algoritmos do GMesh mesmo, tá? Essa capa estruturada vai ser definida como? A gente vai especificar a espessura da primeira subcamada aqui, que é baseado naquele delta viscoso que a gente discutiu na aula anterior, e vai especificar também a espessura total da camada limite, e além disso o número de subdivisões ou de pontos que eu quero ter aqui dentro da capa estruturada. Com base nesses três parâmetros fica definida uma única razão de PG com a qual a gente pode construir essa capa pelo GMesh, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como é que vai ficar o bordo de fuga. Vocês devem estar imaginando aí que esse bordo de fuga não está muito ideal, Por exemplo, o espaçamento horizontal desse retângulo aqui ele muda muito abruptamente, tá? Então é provável que a gente veja alguns erros numéricos associados a essa mudança abrupta do tamanho da malha. Mas eu não estou muito preocupado em corrigir isso agora por dois motivos, tá? Primeiro, eu quero que essa simulação seja bem didática para vocês, então não vou estar me preocupando muito em melhorias possíveis da malha. A segunda é que não é tão fácil fazer essas melhorias no GMesh, porque as funcionalidades que o GMesh tem para a criação de capa estruturada não são tão robustas, tá? E isso é porque o GMesh, na verdade, ele não é tão focado em CFD, Ele é um gerador de malhas genérico, que você pode usar para análise estrutural em elementos finitos, Enfim, para uma série de outras coisas. Ao passo que, se nós estivéssemos usando um gerador de malha comercial, um software pago focado para CFD, com certeza ele teria ferramentas mais robustas para a geração de capas estruturadas de maior qualidade, tá bom? Mas deixa eu explicar para vocês como que a gente vai gerar isso aqui. Bom, eu tenho um arquivo .gel que eu adaptei daquele do perfil 2412, NACA 2412 que nós trabalhamos na aula passada. Na verdade, esse é o mesmo perfil NACA 2412, tá, pessoal? Aquele que tinha um bordo de fuga pontudo, para a simulação Euler. A diferença é que aqui a gente vai cortar o bordo de fuga dele, porque caso contrário o GMesh vai dar outras dificuldades para a gente para gerar uma malha estruturada com bordo de fuga pontudo, tá? Então eu cortei aqui para simplificar o processo. Então, como que é? Bom, eu começo aqui o arquivo .gel, definindo dois comprimentos característicos. Um href, que vai ser usado aqui só para a definição dos pontos do perfil, mas que posteriormente, na verdade, vai ser descartado, porque a gente vai estar usando aquele comando transfinite para definir o espaçamento entre pontos ao longo do perfil, E eu defino também um hrfar, que seria o tamanho do elemento lá na fronteira distante do far field, tá bom? O que mais que eu fiz aqui? Se vocês lembram, esse perfil ele tinha 160 pontos, sendo que o primeiro era o bordo de fuga, e o 160 também era o bordo de fuga, Então o que a gente fazia antes era deletar o 160 e considerava só do 1 ao 159, E aí ligava o 159 a 1. Lembra que foi isso que a gente fez quando primeiro trabalhou com esse perfil? Naquela simulação que tinha choques, Acho que vocês devem lembrar. Bom, aí o que eu fiz? Eu peguei o ponto 1 ao 159 de novo e comentei o ponto 1, tá? Então, na verdade, não vai existir ponto 1 na nossa malha do GMesh. Ele começa do 2, que é esse aqui, de cima, e vai aumentando, passa pelo bordo de ataque, volta e chega no 159, que é esse aqui de baixo, tá ok? Daí eu vou precisar ligar o 159 ao 2, com o segmento de reta, que é o que eu faço aqui, ó. Então o que eu chamo de linha 1, ela simplesmente liga os pontos 159 ao ponto 2, e aí eu defino aquelas 4 splines, semelhantes à malha que nós geramos para esse perfil anteriormente, Então eu tenho a spline 2, que ela vai aqui do bordo de fuga até mais ou menos o meio do estredoço. Já a spline 3 ela vai do meio do estredoço até o bordo de ataque, mais ou menos. A spline 4 segue do bordo de ataque até o meio do intradoço. E a spline 5 vai do meio do intradoço até os pontos 159, que é a parte de baixo ali do bordo de fuga, tá bom? Aí aqui eu vou começar a especificar os meus comprimentos de referência para a definição do comando transfinite, tá? Então eu quero que no bordo de ataque os meus retângulos tenham uma distância horizontal, assim, ou melhor, na direção aqui paralela à superfície do perfil. Na vizinhança do bordo de ataque eu quero que esse seja o espaçamento entre pontos consecutivos, tá? Já o espaçamento deles na vizinhança do bordo de fuga, eu deixei como interrogação aqui, eu já vou explicar para vocês como que a gente vai calcular. E no meio do perfil, ali pelo meio do estredoço e do intradoço, eu pedi esse valor aqui, um espaçamento um pouco maior. Lembrando que esse H do trailing edge, do bordo de fuga que eu deixei interrogação por enquanto, vai ser esse espaçamento aqui, ó, tá? Entre o par de pontos quando ele chega perto do bordo de fuga, tá bom? Mas já eu explico para vocês como que eu vou calcular isso. Bom, seguindo o arquivo GEO aqui,
Eu defino então o centro, né, as coordenadas do centro da minha circunferência, onde eu vou colocar o far field, tamanho do raio dela, né? Poderia modificar aqui, mas vou deixar isso por enquanto, como eu já expliquei. Aí, com base nas coordenadas e no raio, eu defino o ponto central dela e os pontos de suporte, né, para os meus arcos de círculo que eu estou gerando aqui, tá bom? E aí eu já aproveito e crio o line loop, né, juntando esses arcos de círculo. Para que serve o line loop? Porque é a partir deles que eu vou definir uma superfície interna a ser triangulada, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, em seguida o que eu faço é aplicar os comandos do transfinite, tá? Então eu vou ter 4 transfinites que envolvem um PG, ó, um para cada dos arcos de spline que formam o meu perfil, tá bom? Já eu explico para vocês, porque a gente vai ter que preencher essas interrogações, ó. E tem um transfinite que eu estou aplicando sobre a curva 1, né? Que no caso é uma linha, que é justamente esse segmento de fechamento do bordo de fuga, tá? E o que eu estou usando aqui, ó? Basicamente eu estou dizendo que esse segmento de reta vai ter 3 pontos, tá? Sendo que isso aqui já inclui o primeiro e o último, né? Que é o 2 e o 159. E o terceiro seria o do meio. Então eu escolhi assim só para ficar bonitinho esse arredondado aqui da malha estruturada no bordo de fuga. Porque com 3 pontos eu tenho 2 subdivisões, né? Então tenho essa e essa, que se juntam naturalmente com essas outras duas, né? Que repousam sobre a superfície do perfil. E nesse comando eu escolhi bump 1, né? Poderia ter escolhido progression 1, também ia dar no mesmo, né? Basicamente eu estou dizendo que esses 3 pontos vão estar espaçados, tá? Não quero aplicar PG nem nada neles. Bom, aí aqui no transfinite que eu aplico para os arcos de spline, né? O que eu estou fazendo? Basicamente é o seguinte, ó. Eu fiz à mão uma fórmula de PG que, a partir de um comprimento inicial que eu chamo HI, né? E de um comprimento final HF, ele vai e calcula essa razão da PG. Tá bom? Sendo que ele precisa do comprimento total, que eu estou chamando de L, né? Que é a união desses segmentos variando de H1 até HF. Tá bom? Então, o que eu preciso colocar nessa interrogação? O comprimento, ou a distância integrada, né? Da spline de índice 2, tá? Lembrando que a curva de índice 1 é o segmento que fecha o bordo de fuga, e aí depois segue spline 2, spline 3, spline 4 e spline 5, voltando aqui para o final. Tá bom? Então, em cada uma dessas, eu vou ter que pré-calcular o valor do comprimento delas, tá? Já explico para vocês como é que eu vou fazer isso. Mas por enquanto o que vocês têm que entender é esses valores aqui, ó, que eu coloco HI e HF para cada uma das splines, né? Então para essa spline de índice 2, né, que é a primeira. O que eu chamo de H inicial e H final vai ser sempre baseado nesses comprimentos que eu defini antes aqui, ó, HTE, HLE e HMID, tá? Então no spline 2, quem que é o H inicial? É o H do trailing edge, do bordo de fuga, né? E o H final é o HMID, tá ok? Então, com base nisso e no valor do L que a gente vai colocar aqui, ele vai calcular a razão da PG, e com base nessas transformações ele vai calcular o número de elementos. Tá? Então, ele aplica a função nativa do Gmesh de arredondar para o próximo número inteiro. De posse do número de elementos, eu aplico o transfinite, então, na spline que tem índice 2. Né? Eu digo o número de pontos, né, que é igual ao número de elementos mais 1, e eu digo que vou usar uma PG de razão calculada aqui, tá bom? Então, para a spline seguinte, o meu H inicial deveria ser o H mid, né? E o H final deveria ser o H leading edge, né? Do bordo de ataque. Porém, a fórmula da PG que eu calculei na mão, ela assume que o HI é sempre menor que o HF, tá? Então, por isso que eu deixei ao contrário aqui, tá ok? Então, ele vai calcular tudo certinho. A única diferença que eu tenho que atentar é no final, quando eu for aplicar o transfinite, eu aplico o inverso da razão de PG, ao invés, né, da própria razão, como eu fiz aqui antes, tá bom? Mas isso já está feito certinho para vocês aqui, não precisam mexer. A única coisa que vocês têm que fazer é preencher com o valor de L para cada uma dessas 4 curvas, tá bom? E aí, finalmente, a gente vai aplicar o comando de extrusão, que é um comando bastante útil aí dentro do Gmesh, tá? Então, por exemplo, você pode extrudar um ponto numa determinada direção para gerar uma linha. Em seguida, você pode extrudar esse segmento na direção normal a ele, por exemplo, para obter um plano, né, um retângulo, que em seguida você pode então extrudar na direção normal a ele para obter um cubo. Tá? Então existe toda essa flexibilidade. O comando padrão extrude, ele usa como argumento uma direção ao longo da qual você quer extrudar, além, claro, de você informar quais são as curvas que você quer extrudar. Mas eu estou usando ele aqui de uma forma diferente, onde eu simplesmente não informo a direção da extrusão, tá? Informo apenas as curvas que eu quero que ele extrude. Ó. Quando eu não informo a direção, ele subentende que eu quero extrudar na direção normal àquela curva, tá? E portanto vai ser bastante útil para a nossa extrusão da camada limite. Daqui a pouco eu explico como é que a gente vai preencher isso aqui, né? Que vai informar o número de subcamadas da extrusão e a razão de PG que ela vai seguir, tá? Tem também o comando recombine, né? Para ele virar de retângulos, né? Do contrário, ele formaria com retângulos cortados pela diagonal, ou seja, seria de triângulos. E para fechar um arquivo, a gente fecharia um loop, tá?
pela união desses segmentos que são obtidos após a extrusão, tá? São esses segmentos, ó, da fronteira final da extrusão. Tá entendendo aí? Será a união de todos esses segmentos aqui, ó, que estão na fronteira entre a região estruturada e a não estruturada, tá? Mas para que eu preciso fechar esse loop? Porque quando a gente for gerar essa triangulação aqui não estruturada, a gente vai gerar ela na região que tem o loop de número 1 como fronteira externa e esse loop aqui, que vai ser o de número 2, como fronteira interna. Tá? Então a plane surface 1, que eu estou chamando aqui, ó, que vai ser essa dos triângulos, né? Ela é formada pelo line loop 1 com o buraco definido pelo line loop 2. Ficou claro aí? E aí finalmente eu defino os grupos físicos, né? Onde eu quero aplicar a condição de contorno. Então eu pego, por exemplo, os 4 arcos da circunferência externa para definir como far field, né? Que hoje eu estou chamando de infinito. Aí eu pego as 4 splines e o segmento de fechamento do bordo de fuga para definir o perfil, onde no caso a gente vai aplicar a condição de não escorregamento, né, porque essa simulação vai ser do tipo Navier-Stokes. E por fim eu defino o meu domínio de cálculo, né, onde haverá fluido, que vai ser a união das seguintes superfícies planas. Ó. A superfície 1, que é essa que eu defini aqui, ó, né, aquela de fato onde tem os triângulos não estruturados, né, tá? Então esse é o plane surface 1. E eu tenho que adicionar outras plane surfaces que eu não nomeei explicitamente, mas que foram geradas automaticamente pelo comando extrude, tá? E elas ficam salvas, ou melhor dizendo, o índice delas ficam salvas nesse vetor que eu coloquei como output da função extrude, tá entendendo? Então na hora que eu rodo o extrude, ele vai extrudar cada uma das superfícies que eu escolhi, né, fazer as subdivisões, e já vai atribuir índices para essas linhas ou curvas, né, da fronteira, e também para o domínio interno que ele gerou. Tá bom? Daqui a pouco eu explico para vocês como que a gente recupera esses índices através desse vetor de saída, mas eu tenho que basicamente colocá-los aqui como plane surfaces dentro do physical surface do meu domínio de cálculo. Então quantas são? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque cada uma das 4 splines, quando extrudada, gera uma plane surface independente, tá? E também esse segmento bordo de fuga, quando extrudado, ele gera, ó, essa região aqui, com essas duas partes, que é um plane surface independente também. Tá bom? Por isso que nós temos 5 plane surfaces somadas à parte exterior, né, onde nós temos os triângulos, para gerar o domínio de cálculo. E isso termina o nosso arquivo.gel. Aqui embaixo tem uma região que está comentada, ó, tá? Enquanto ela estiver dentro desse barra asterisco, essa parte não vai ser lida pelo Gmesh, tá? Mas eu coloquei ela aqui porque eu vou usá-la como exemplo mais simples para explicar a função de extrusão para vocês, tá? Mas antes disso, vamos atualizar esse arquivo aqui, colocando, né, as interrogações. Bom, a primeira interrogação vai ser o tamanho característico do trailing edge, né, que vai ser usado aqui para o transfinite dessa spline aqui de cima e dessa spline aqui de baixo, tá? Então como que a gente vai calcular eles? A gente vai usar um MATLAB auxiliar, que eu vou deixar na pasta, tá, do Drive. Essa pasta, ó, o Drive vai ter uma pasta 2412, né, referente ao NACA 2412, para o SU2, né, que vai ter aqueles arquivos para rodar o SU2, e vai ter uma pasta 2412 do Gmesh, tá, onde eu vou ter um TXT com os pontos do perfil 2412, né, semelhante ao que nós tínhamos na aula anterior, além do próprio .gel com as interrogações, tá, e vai ter um arquivo MATLAB auxiliar que vai nos calcular essas interrogações, tá. Então vamos abrir ele aqui. Então já estava aqui, ó. Então basicamente ele faz o quê? Primeira coisa, ele carrega o arquivo TXT com os pontos do perfil, né? Aí ele gera, ó, só por conveniência, um vetor de números complexos, né? Cada um representando um ponto do perfil, né? No formato x mais y,i. Daí a primeira coisa que ele faz é calcular a distância entre o ponto 2 e o ponto 159, ou seja, o comprimento desse segmento que fecha o bordo de fuga. Então eu digo aqui quem é o valor do J do segundo ponto e o do penúltimo ponto, tá? Então, basicamente, ó, ele calcula o módulo da diferença entre esses números complexos, que vai dar, obviamente, o comprimento desse segmento, né? Então, quando eu rodar esse arquivo MATLAB, ele vai escrever na tela como output o valor desse HTE, tá? Que eu simplesmente vou copiar e mandar para cá, tá bom? Então, basicamente, é isso que ele faz ao longo do arquivo, tá? Ele vai calcular e escrever na tela como output do MATLAB para a gente copiar para o arquivo.gel, tá? Muito bem, o que ele faz na seguida aqui? Eu digo para ele qual é a lista dos índices, né, desses pontos do perfil, onde eu começo e termino as minhas 4 splines, né? Então, se eu lembro bem, eu copiei nesses pontos intermediários da malha da simulação Euler que a gente tinha para esse perfil de antes, tá? Então, como é que ele estima o comprimento, né, de cada uma dessas splines, integrando ao longo da superfície dela? É uma estimativa simples, tá, pessoal? Basicamente, ele vai somando a distância entre pontos consecutivos do arquivo TXT que estão ao longo daquela spline, tá? E aí dá pra gente essa estimativa,
que é suficiente para a gente calcular nossa PG no arquivo.geo, tá bom? Então ele vai imprimir a spline de índice 2, o comprimento da spline de índice 3, assim por diante, até a última delas, tá? E aí a gente vai copiar para essas interrogações aqui, ó. Tá bom? Finalmente, ele vai calcular para a gente a razão da PG que a gente quer para a região estruturada, baseado reinos na camada limite e daquelas fórmulas que a gente viu na aula passada, tá? Enfim, mas antes de discutir essa parte aqui, eu quero completar só a primeira parte do arquivo.geo para explicar para vocês a função de extrusão de uma forma genérica primeiro, tá? Então vou rodar esse arquivo, rodei, ó. Então vou copiar essa galera aqui, tá? Vamos lá. O primeiro aqui é o H-Trailing Edge. O segundo aqui vai ser o L2. Depois L3, L4 e L5. Dá para usar o Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, tá, pessoal? Muito bem. Essa parte final aqui eu não vou copiar agora, porque tem a ver com a parte estruturada que nós não vamos gerar como deve ser baseado no Reinos por enquanto, tá? Ao invés disso, eu vou mostrar para vocês um exemplo genérico para ficar mais didático. Então vou recortar essa parte que está comentada aqui embaixo, vou colar ela aqui no lugar do extrude verdadeiro, né? E vou deixar o extrude verdadeiro aqui comentado, depois eu volto com ele, tá bom? Então muito bem. Vamos ver se está funcionando esse arquivo.geo. Vou lá abrir ele no Gmesh. Então tá aqui, ele carregou sem problemas. Aí o que eu vou fazer agora, pessoal? Clicar no Mesh 2D e aí ele vai rodar esse comando extrude de exemplo, tá? Deixa eu fazer aqui. Tadã! Então olha só, ficou um extrude bem estranho aqui, né? Mas é para vocês entenderem como é que o comando funciona. Então qual foi o comando que ele usou aqui? Bom, primeiro eu disse que eu queria extrudar só as curvas de índice 2 e 4, né, que é a primeira spline e a terceira spline. Eu não dei como argumento inicial para ele um vetor direção ao longo do qual ele deveria fazer a extrusão, né, e dessa forma ele assume que ele vai extrudar essas curvas ao longo do vetor normal delas mesmas. E aí eu informo sobre as camadas de subdivisões que eu quero. Então no caso aqui eu escolhi NBL igual a 10, que seria 10 subdivisões, tá? Então se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 subdivisões, é o que eu entro aqui. E aqui o que eu chamei de HBL é a espessura total da minha extrusão, tá? Então coloquei aqui, ó, ok? E aí ele fecha com esse recombine, porque do contrário ficaria retângulos divididos pela diagonal, né? Formando triângulos na verdade. Então muito bem, desse jeito aqui as subdivisões ficaram aqui espaçadas, né? Como que eu faria se eu quisesse uma PG? Então aí é que entra um trabalhinho, tá? Ocorre o seguinte, se em vez de um número simples, tá, nesse argumento aqui, ó, do HBL, eu colocar uma sequência de números, ele vai entender que esses argumentos não são, na verdade, a espessura total da minha extrusão, mas uma sequência de camadas sobrepostas na extrusão, onde cada um dos valores que eu informar vai ser o valor da distância dessa camada até a superfície inicial da extrusão. Tá entendendo? Ou seja, se eu quiser uma PG, eu tenho que informar aqui uma sequência de valores, onde o primeiro vai ser a altura do primeiro ponto, né, ou a distância dele para a superfície que está sendo extrudada. O segundo valor vai ser a distância do segundo ponto para a superfície sendo extrudada, e assim por diante, até o topo da minha camada estruturada, tá bom? E tendo feito isso, eu preciso adaptar esse argumento aqui também, tá? Porque o Gmesh permite que dentro de cada subdivisão que eu informei aqui, eu aplique adicionalmente uma subdivisão aqui espaçada que eu poderia especificar aqui, tá entendendo? Então, nesse argumento que está grifado aqui, eu teria que colocar o número de subdivisões que eu quero dentro de cada uma dessas subdivisões que eu já informei aqui. No caso, a gente não quer fazer isso, né? Então, a gente vai colocar aqui uma sequência de números 1, indicando que cada camada informada aqui só vai ter uma divisão mesmo, né? Que é a camada em si, tá ok? Bom, antes da gente fazer isso para o caso real que nos interessa, eu quero explicar para vocês o que sai desse vetor out, tá? Coloquei até aqui para facilitar a explicação. É o seguinte, quando você extruda uma curva só, esse vetor out vai ter 4 entradas, tá? Ou 4 argumentos, começando sempre pelo 0. Então, o primeiro deles vai te dar o índice da curva ou da linha, né? Que é a fronteira da extrusão oposta à superfície sendo extrudada inicialmente, tá? Então, no caso aqui, ó, seria essa curva aqui, ó, tá? Então, o índice dela está gravado em out 0. Tá? Então, a primeira entrada do vetor out
é o índice dessa curva aqui que foi gerada com a extrusão, tá? Já o segundo índice, que é o Alt1, ele vai ter o índice dessa superfície plana que foi gerada através da extrusão, tá? Então é o domínio extrudado que eu chamei aqui. O próximo componente do Alt é o índice desse segmento lateral da extrusão. Agora eu não estou lembrado se é esse ou se é esse, tá? Mas enfim, essa entrada e essa entrada aqui, né, vão guardar os índices desses segmentos laterais da extrusão. Se precisar usar eles, tem que ter apenas um cuidado com o sinal que ele atribui, tá? Um deles é positivo e o outro é negativo. Por que ele faz isso? Não me pergunte. Mas eu coloquei aqui até em parênteses só para ressaltar isso, tá? Bom, se você estiver extrudando mais de uma fronteira, o vetor Alt continua sendo preenchido com 4 entradas para cada fronteira sendo extrudada, seguindo sempre essa ordem. O primeiro deles vai ser a fronteira oposta à superfície sendo extrudada, né? No caso seria o índice dessa curva aqui, tá? Depois é o índice do domínio gerado por extrusão, tá? Seria essa região plana aqui, ó, essa plane surface. E os últimos dois são os índices dessas linhas, né? Que são as laterais da extrusão. Inclusive, da forma como eu escrevi aqui, ó, usando printf, na hora que você carrega o arquivo, deixa eu apertar aqui para recarregar. Ó, se eu abrir aqui os comentários, basta clicar aqui, ó, ele escreve aqui já de azul o que eu pedi através desse printf, tá entendendo? Então o que eu escrevi aqui, na verdade, ó, Alt 1-1, que eu chamei, né? Então ele vai dar da fronteira extrudada 1 a primeira saída, né? Depois da fronteira extrudada 1, a segunda saída, terceira saída, quarta saída. Depois, fronteira extrudada 2, primeira saída, segunda, né? Que são os índices de quê? Agora vocês já sabem, né? Esse 15 aqui é o índice da curva oposta à primeira spline que eu extrudei, né? O índice da plane surface gerado nessa extrusão e o índice das linhas laterais. E assim por diante, tá, pessoal? Então, com isso, vocês estão craques de usar esse comando de extrusão. Na verdade, existem outras formas de usar o comando de extrusão. Para quem quiser mais detalhes, pode dar uma conferida no manual ou no tutorial do Gmesh que tem no site, tá bom? Mas o que nos interessa agora é a extrusão para a camada limite turbulenta, né? Então, vou deletar isso daqui e vou voltar com o que a gente tinha antes. Bom, então vamos lá. Extrusão. Eu extrudei essas 5 curvas aqui, né? Incluindo a linha de fechamento do bordo de fuga. E eu tenho que colocar aqui as coordenadas das subdivisões em PG dessa camada limite, que vai ser calculado pelo MATLAB. E aqui uma sequência de números 1, né? Dizendo que cada uma dessas subcamadas não tem subdivisões adicionais. Tá bom? Já eu pego lá do MATLAB, porque eu vou aproveitar para explicar o fechamento do arquivo aqui. Então, olha lá. Tendo gerado essa extrusão, eu já estou pegando aqui, ó, definição do line loop 2, que vai ser quem? Vai ser aquela fronteira externa gerada através da extrusão, né? Sendo que tem uma para cada uma das curvas que eu extrudei, né? Então, como são 5 curvas que eu extrudei aqui, eu vou pegar essas 5 fronteiras externas da extrusão, tá? E isso vai formar o curve loop 2, que vai ser o buraco da minha curve loop 1, né? Para gerar o plane surface 1, que é aquele que vai ser gerado com triângulos na nossa triangulação. Esse aqui não tem nada demais, porém o domínio vai ter, além da plane surface 1, né, que vai ser a dos triângulos, vai ter também a união de cada domínio que foi gerado na extrusão, né? Então, como foram 5 curvas, já incluindo o bordo de fuga fechado, eu preciso informar aqui esses 5 domínios que foram criados na extrusão, tá? Então, a união de todas essas plane surfaces vai me dar a que eu chamo de domínio. Ah, professor, mas qual que é o valor numérico, por exemplo, desse Alt índice 1? Então, a princípio eu não sei dentro do script aqui, tá? E na verdade nem preciso saber, né? Agora, se eu quiser realmente saber, eu posso usar um comando print, né? Para ele escrever aqui como comentário na parte da interface gráfica, tá bom? Mas enfim, para fechar, a gente precisa terminar com essas interrogações aqui, né? Vamos lá abrir o MATLAB de novo. Então, a parte final dele, ele vai calcular a espessura total da camada limite, que é esse HB, e o delta viscoso, que é esse daqui. Então, olha só, para isso eu preciso informar um número de Reynolds, né? Então, para o nosso teste de hoje, eu escolhi aqui 1 vezes 10 a sexta, tá? Aí, para calcular a espessura total da camada limite, eu usei essa fórmula, ó, que ela era lá do nosso PDF. Tá aqui, ó, é essa fórmula aqui. Tá? Lembrando que eu já estou usando o x igual a corda, né? Que é unitária. Então, vai ser 0,38, arredondando, né? Dividido por Reynolds elevado a 0,2. Lembrando que 1/5 é 0,2, né? Então tá aqui, 0,38 dividido por Reynolds elevado a 0,2, ok? Aí o número de divisões que eu quero na minha cápsula estruturada. Coloquei um valor de 20, tá? A gente viu na aula passada que a gente precisa ter pelo menos ali entre 15 e 25, né? Então eu escolhi 20, vou fazer uma primeira simulação com elas, depois eu vou refinar para vocês verem a comparação, tá? Bom, mas daí eu preciso calcular o meu delta viscoso, né? Que é essa fórmula aqui, ó. Tá? Como a corda é unitária, eu vou usar direto essa fórmula.
eu vou precisar do Reynolds global, né, que eu já tenho 10 a sexta, e eu vou precisar de um valor de CF. Lembra que o CF também varia ao longo da corda, que a gente pode estimar por essa fórmula aqui da placa plana, ó, né? Então entra aqui um Reynolds X, ó, Reynolds Xzinho. Então qual X que eu vou usar? Então eu tinha falado para vocês na aula passada que a gente pode usar o maior valor de CF disponível, né? Porque isso vai resultar no menor delta viscoso sobre toda a corda, né? Para ser cauteloso no cálculo do primeiro ponto sobre a superfície, né? Seguindo esse critério aqui. Agora, como essa fórmula aqui é para placa plana, e na placa plana o CF explode no bordo de ataque, tende ao infinito, né? Claro que eu não vou poder usar um valor infinito, né? Então o que eu fiz? Eu estou usando um valor de x igual a metade da corda, tá? Então seria um valor representativo médio aí, né, do CF sobre toda a placa plana, né? Se vocês quiserem pensar assim. De qualquer forma, pessoal, isso são as primeiras estimativas para a gente rodar a nossa simulação, tá? E aí, uma vez rodada, a gente vai verificar o valor do y+, se realmente a gente está garantindo esse critério aqui, e eventualmente adaptar a nossa malha para rodar a simulação final. Tá ok? Mas de qualquer forma, a fórmula que eu vou usar é 0,06, arredondando, tá? Dividido por Reynolds elevado a 0,2. Então tá aqui, ó, para o CF, 0,06 dividido por Reynolds elevado a 0,2. Ah, professor, mas por que você está usando Reynolds sobre 2? Porque, como eu já mencionei, eu vou usar o x de corda sobre 2, tá? Então se eu fosse calcular o Reynolds baseado nesse x, daria metade do Reynolds baseado na corda, ok? E aí, sabendo o valor do CF, eu aplico a outra fórmula, né? Essa fórmula que está aqui, ó. Delta viscoso igual a 1 sobre Reynolds vezes raiz de 2 sobre CF. Então 1 sobre Reynolds vezes raiz de 2 sobre CF. Tá ok? Então já está definida a nossa espessura total da camada limite para a zona estruturada e o valor do delta viscoso. Daí aqui nessas linhas eu posso, se eu quiser, fazer um ajuste, né, nesses valores depois que eu rodar a minha primeira simulação. Então muitas vezes a gente quer colocar uma espessura total da camada limite maior do que o que ela é, tá? Então no caso aqui eu estou multiplicado por 1, mas depois da simulação, quem sabe eu quero multiplicar por 2, né? 1,5, alguma coisa assim. Igualmente para o primeiro ponto sobre a superfície, normalmente a gente quer dividir ele por algum fator, tá? Como a gente vai ver daqui a pouco. De qualquer forma, o GMesh agora vai gerar uma sequência de números uns, né? A primeira string que ele vai gerar aqui, para eu colocar naquela primeira interrogação do extrude, tá bom? Ah, professor, quantos números 1 precisa ter? Igual ao número de subcamadas que você vai ter dentro da sua camada limite, tá? E aí, para gerar o string 2, que de fato vai ter as coordenadas, né, de cada um desses pontos da parte estruturada sobre a superfície do perfil, eu preciso usar essa fórmula aqui, ó, tá? Para j de 1 até n, né, que vai dar o último ponto no final da camada limite. Só que para ela eu já preciso ter calculado a minha razão da PG através dessa fórmula implícita, né? Então, para primeiro calcular a razão da PG, eu vou usar uma função para encontrar o zero, tá? Daquela minha função lá que está aqui. Em vez de usar a função f0 do MATLAB, eu prefiro achar essa função que acha o valor mínimo das expressões, tá? No caso, eu escrevi toda essa expressão para o lado esquerdo, aí ficaria igual a zero do lado direito, e aí eu estou buscando minimizar o valor do lado esquerdo, tá? Que é o que está escrito aqui. Tá bom? Então, como a princípio ele pode ser um valor positivo ou negativo, estou levando ele ao quadrado, multiplicando por 10 a sexta, né? Só para garantir que o nosso zero vai estar realmente um ponto de mínimo bem enfatizado aí, tá bom? Então, de qualquer forma, uma vez achada o valor de R, né, que é esse ratio, ele vai calcular o vetor de y, seguindo essa fórmula aqui, e construir o string número 2, que a gente vai copiar para a segunda interrogação que está faltando lá no extrude. Ah, tem uma outra coisa que ele imprime na tela aqui, que é apenas uma confirmação se o nosso cálculo da PG deu certo, tá? Mas muito bem, vamos rodar de novo essa rotina? Ah, na verdade a gente já tinha rodado antes, né? Tá aqui. Não mudou nada, né? Vou dar um CLC para limpar, para não ficar dois resultados ali. Então, a gente não mudou as splines, né, as distâncias. A única coisa que a gente vai usar agora é essa string 1 para a primeira interrogação e a string 2 para a segunda interrogação do extrude, né? E essa informação intermediária aqui é só para mostrar que a PG funcionou o nosso cálculo, né? Então deu bem próximo de zero aqui, tá bom? Vamos abrir o ponto gel, copiar esses valores agora. Então essas sequências de 1, ó, a gente vai trocar aqui no lugar da interrogação. Cuidado para não deletar ou sobrescrever esses colchetes que tem aqui, tá? E segunda interrogação, eu tenho que copiar toda essa galera aqui, que é um número bem grande, tá? Para não faltar ninguém. Coloquei aqui, não deletei as colchetes. Ok, tudo certinho. Vou salvar e vou carregar de novo no meu GMesh e apertar o F2 para gerar. Muito bem, pessoal. Pelo jeito gerou a malha, ó, como a gente queria, não deu nenhuma mensagem de erro, né? Tá aqui a capa estruturada certinho como esperado, tá? E ele tá aqui certinho com o fechamento que a gente pediu. Então parece que está funcionando. Porém, pessoal, vocês veem que na transição entre a região estruturada e a não estruturada, às vezes geram uns triângulos muito deformados, ó.
Então isso pode dar problema na simulação do SU2, tá? Como é que a gente normalmente faria para corrigir, para melhorar uma malha desse tipo? A gente viria aqui em Mesh, clicaria no Smooth 2D. Estão lembrados? Então deixa eu clicar aqui. Ó, ele travou. Ele vai dar um erro aí e vai fechar o Gmesh, tá? Por que está acontecendo isso, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, o Gmesh ele não é muito robusto nas ferramentas de geração de camada limite estruturada, tá? Então, quando a gente mistura o Extrude com outras triangulações, às vezes outras funcionalidades do Gmesh deixam de funcionar, como é o caso do Smooth, né? Então, vou fechar o Gmesh aqui, vou abrir ele de novo, e eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a malha, tá? Então, tá aqui, gerei. Queria ressaltar que essa malha, ela tá ok, tá, pessoal? Ela não tem nenhum erro. É só a qualidade dos elementos que está um pouco ruim, mas a princípio eu poderia salvar e tentar rodar no Gmesh, tá? Eu vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês as ferramentas de diagnóstico de qualidade da malha que o próprio Gmesh tem, tá? Então você pode vir aqui no Tools, Statistics, ó. Tá vendo? Ele vai abrir aqui essa janelinha auxiliar. Você clica aqui em Update e ele vai calcular esses 3 últimos quadrinhos que são medidas de qualidade da métrica da malha, tá? Eu não quero gastar muito tempo explicando, vou só usar essa métrica do meio, tá? Chamada gama, para explicar para vocês o que significa. A ideia é o seguinte, se um elemento estiver bom, por exemplo, se for próximo de um quadrado ou de um triângulo equilátero, o gama daquele elemento vai dar 1. Do contrário, se for um elemento muito ruim, muito deformado, o gama tende a 0, tá? Então o que ele está mostrando aqui para a gente, na estatística dessa malha, é que os nossos gamas de todos os elementos, eles estão variando no pior elemento de 0.24 e no melhor elemento de 1. Tá? E o valor médio de todos os gamas, 0.966. Então ele está dizendo que, em média, a qualidade da nossa malha está muito alta. Tá? Porém, se você tiver a qualidade média excelente e um elemento com o gama 0.1, por exemplo, é muito provável que a sua simulação vai divergir naquele ponto na hora que rodar no SU2. Tá bom? Então a primeira coisa é como que a gente encontraria aquele ponto, né? Se a gente já não tivesse encontrado ele aqui visualmente, tá? Você pode clicar aqui, ó, no Plot 3D, aí ele vai colorir a sua malha, ó. Tá vendo o mapa de cores aqui embaixo, ó? Então, tendendo a vermelho significa um elemento bom e tendendo ao azul significa um elemento ruim. Então, a gente se aproximar aqui, ó, a gente vê que realmente era aquele elemento que a gente viu antes, ó, e aqui embaixo também, que são os piores elementos da malha, né? É possível plotar também, pessoal, um histograma da qualidade dos elementos. Aí você clica aqui, ó, Plot XY. Ele vai abrir uma janelinha onde ele vai dizer o seguinte, ó, que o eixo Y é a quantidade de elementos, né? Então existem lá 2.500 elementos, né, com a qualidade 1. Enfim, a grande maioria dos elementos estão com qualidade próxima de 1. Aí tem uns aqui da faixa de 0.6, né, que ainda está ok, e tem uns pouquinhos aqui, ó, no 0.24, né, que é justamente o que a gente está vendo aí. Tá bom? Legal, uma visão geral, né? Como é que a gente faz para fechar isso? Você vem aqui, ó, que ele abriu aqui no Post Processing, clica nessa setinha aqui, e clica Remove. Aí ele vai tirar o que eu já tinha colocado ali. Tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é uma alternativa de suavização que não usa aquela Smooth 2D que eu cliquei antes, né? Então, olha só. Tá aqui os elementos ruins que a gente tem, né? Eu vou lá em Tools, Options, e eu vou aqui em Mesh, General, e aqui, ó, eu escolho o algoritmo que eu quero usar para as minhas triangulações, tá? Então o padrão do Gmesh é esse Delaunay frontal, mas existem várias outras opções, tá? E aí você pode ir testando, né? Uns vão dar erro, outros vão funcionar melhor, tá? Eu já fiz uma testada antes e eu sei que o que vai melhorar é esse Mesh Adapt aqui, tá? Então vou clicar nele, tendo escolhido aqui, clico na interface gráfica, vou mandar recarregar o meu perfil e já clicar o F2 para gerar malha. Eu vou clicar rápido para vocês olharem para essa região que vai mudar principalmente e se convencerem de que ele melhorou mesmo. Recarregar, F2. Tá vendo ó, como ficou diferente? Né? Então está menos deformado que estava antes. Eu posso verificar isso dando um update aqui nas minhas estatísticas. 0.24, né? Que era o pior na malha anterior. Quando eu clicar Update, ó, ele vai para 0.36. Tá? Ah, professor, mas não é muito alto. Mas às vezes 0.1 que muda já é o suficiente para o S2 rodar ou não. Tá? Então para o nosso propósito hoje está mais do que bom. Vou fechar essa galera e salvar a nossa malha, tá? Então vou lá em File, Export, chamar ela de mesh.su2, né? E escolher aqui embaixo a extensão SU2 também. Salvar, não marca essa caixinha, clica só no OK, beleza, tá lá na nossa pasta já. Aqui ó, mesh.su2. O que eu faço agora? Vou recortar ela e mandar ela lá para a pasta do SU2.
Então, o que já tinha antes do SU2? O próprio executável, tá? O arquivo CFG que a gente já vai ver. E agora tem duas funções do MATLAB, tá? O que elas fazem? Uma delas é para plotar o CP, semelhante ao que a gente tinha antes, tá? Só que agora ela é diferente pelo seguinte. Dependendo se é uma simulação Navier-Stokes, ou Euler, ou Runs, o número de colunas que sai naquele arquivo Surface Flow, estão lembrados? O número de colunas muda, tá? Porque, por exemplo, uma simulação Runs vai ter uma coluna que é a distribuição de viscosidade turbulenta na superfície, por exemplo, tá? Então, às vezes, a ordem da coluna que numa simulação Euler era o CP, agora foi alterado, tá? Então, por isso que eu estou usando esse plot CP Runs aqui, que já é próprio para simulações Runs. E o outro arquivo aqui, ele é semelhante, só que ele vai plotar para a gente a coluna que já dá direto do SU2 a distribuição de Y+ ao longo da nossa superfície do perfil. Ou melhor dizendo, Y+ para o primeiro ponto sobre a superfície. Então lembra que a gente calculou a altura do primeiro ponto na superfície, tentando garantir que a altura dele fosse menor do que o delta viscoso? Então o valor do Y+ para aquele ponto simplesmente é a altura dele dividido pelo delta viscoso, calculado dentro da simulação do SU2, tá bom? Então para que vai servir isso aqui? Bom, vai ser muito útil, né? Depois que a gente rodar a simulação, além de plotar a distribuição de CP, a gente pode plotar a distribuição de Y+ para o primeiro ponto, e aí a gente vê se em alguma região o Y+ está acima de 1. Se tiver, a gente precisa adaptar a espessura da nossa primeira subcamada, né? Reduzir para que o Y+ naquele ponto fique de fato menor do que 1 e assim garantir uma malha adequada para a simulação Runs. Tá bom, pessoal? Bem útil, né? Mas vamos rodar a nossa simulação. Deixa eu ver o arquivo CFG aqui. Ele já está configurado, tá, pessoal? Então eu vou deixar ele rodando aqui, porque a simulação demora um pouco, enquanto eu vou explicando para vocês as entradas dele aqui. Então, olha só, dessa vez a gente não vai simular Euler, vai simular Navier-Stokes, né? E aí o que a gente faz? Suplementa as tensões viscosas com o modelo de turbulência Spalart-Chalmers, né? Que vai adicionar aquele meio turbulento nas nossas equações de Navier-Stokes. Tá bom? Aqui já está toda a informação que a gente precisa para uma simulação Runs. Perceba que tem vários modelos de turbulência aqui, ó. Variantes do Spalart-Chalmers, ó. Spalart-Chalmers negativo, Spalart-Chalmers epsilon, enfim, tem vários aqui. E tem um bem famoso também, no CFD em geral, que é o chamado SST. O nome completo dele é modelo K-Omega SST de Menter. Menter foi o cara que propôs esse modelo, tá? E é um modelo muito bom, pessoal, principalmente quando você não tem escoamentos bem comportados, tá? Então, se você tiver descolamento da camada limite, ou escoamentos de turbulência livre, né, como um jato livre, uma coisa assim, você pode usar esse carinha aqui, tá bom? Essa versão do SU2 que eu estou usando só tem basicamente ele e variantes do Spalart-Chalmers, né? Mas eu acho que versões mais recentes já tem outros modelos de turbulência, tá bom? Bom, além disso, o que a gente tem no nosso arquivo CFG? Ó, percebam aqui que na simulação já está convergindo, né? Já está em -7, né? Mas muito bem, o que eu estou pedindo nessa simulação? Eu pedi Mach 0.3, tá? Então escoamento aí baixo subsônico. Ângulo de ataque de 3 graus, então para deixar a camada limite coladinha, né? Já que a gente está usando Spalart-Chalmers. E aí eu escolhi a opção de informar o Reynolds e a densidade no infinito. Então na verdade deixei todos os valores default, né? Mas eu sei que ele vai descartar alguns deles em prol do número de Reynolds que eu escolhi e da densidade no infinito que eu escolhi, que eu deixei também o valor default, tá bom? Então, por exemplo, a velocidade no infinito, que por default é unitária, provavelmente ele vai recalcular para garantir esse Reynolds, né, que eu informei aqui, aqui de 10 a sexta, tá bom? Mas enfim, vamos para frente. Definição de condições de contorno, né? Tem alguma parede Euler de escorregamento livre? Não. Tem parede de Navier-Stokes do tipo não escorregamento? Tem, é o que eu chamei de perfil, né, no grupo físico lá do GMesh. Perceba que eu poderia ter colocado aqui, ó, ao invés de aqui, né? Qual que é a diferença? Aqui seria uma condição de parede de Navier-Stokes isotérmica, tá? Onde eu poderia especificar qual é a temperatura constante que eu quero na parede, mas nessa outra opção aqui de cima, eu estou escolhendo uma parede adiabática, tá? Porque eu coloquei fluxo de calor igual a zero, mas poderia ter colocado um valor diferente de zero se eu quisesse, tá? Daí o nome do meu marcador de Farfield, né, que eu chamei de infinito, a minha circunferência externa. Tem algum de simetria? Não. Tem algum de entrada ou saída, né? Supersônica, subsônica? Não. Tem algum de condição de contorno periódico? Também não. Então, coloquei aqui o nome perfil, né? Para o marcador de cálculo de CP, CF, Y+, etc. E o cálculo de CLCD, né? Que está sendo calculado aqui, ó. Tá vendo? Então, praticamente já convergiu, né? Já não está mais mudando nada. CLCD. Pede o número de CFL, né? Adaptativa, etc. Se eu quero muscle para ter simulação de segunda ordem, sim. Opa, terminou de rodar. E o que mais está faltando? Estou pedindo o modelo JST também, tá? Só que como não tem choque, ele não vai ativar o termo lá de primeira ordem de viscosidade artificial, né? Mas ele funciona mesmo assim. Número de iterações máximas, né? Qual é o resíduo final que eu quero para critério de parada, de rodar. Nome da malha e é só.
Tá bom, pessoal? Tranquilo. Acho que vocês já estão bem familiarizados com esse arquivo CFG, né? Aqui embaixo tem as opções que a gente não está usando. Mas vamos lá abrir no Visit. Então deixa eu copiar o caminho da minha malha. Vou lá no Visit. Já está aqui a malha. Não, estava em outra. Então tem que escolher o flow.dat, né? Formato TechPlot. Ok. Então acho que já foi. Se eu clicar aqui, vamos botar para ele colocar malha. Tá aqui. Vamos omiti-lo por enquanto. Cliquei só no Hide. E vamos aqui abrir o número de MAC, tá? Desenha. Tá aqui, ó. Então ele chega a um MAC máximo de 0.42, né? Vocês veem, ó, que tem uma camada aqui onde o MAC diminui, né? Uma camada que vai crescendo com X, que é justamente a camada limite, né? Muito bacana. Vamos mostrar aqui uma outra variável interessante. A própria viscosidade turbulenta que está sendo acrescentada à viscosidade molecular. No caso do Spalatiel Mars, ele vai te dar essa variável aqui chamada NiTil, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, tá vendo onde é que ele está ativando a viscosidade turbulenta? Ó, olhando mais de longe, ó. Basicamente, ele vai aumentando a viscosidade turbulenta ao longo do desenvolvimento da camada limite, né? Que é esperado, né? Você tem primeiro a transição ali pertinho do bordo de ataque, depois ela vai ficando turbulenta cada vez mais desenvolvida, né? No extradoce, por causa do ângulo de ataque, nós temos um gradiente adverso de pressão e, portanto, é esperado que a camada limite se torne mais espessa e mais turbulenta ali, né? Por isso que fica até mais vermelho aqui, ó, a intensidade da turbulência, né? E eu queria só lembrar para vocês, lá do PDF, que esse NiTil, ele não é exatamente o Mi turbulento, tá? Então não esperem comparar o valor numérico dele lá do gráfico com a viscosidade molecular, né? Porque esse NiTil, na verdade, ele teria que ser multiplicado por densidade, por uma outra função FV1, né? Para eu obter o Mi turbulento. Mas em termos de distribuição de Mi turbulento no espaço, esse NiTil já é representativo o suficiente para a gente, tá? Ah, professor, por que que ele está desaparecendo aqui nessa região? Né? Quer dizer, não deveria ter uma esteira turbulenta continuando aqui? Deveria, você está certo. Porém, como a nossa malha engrossa muito nessa região, então deixa eu colocar ela de novo aqui. Ó, o que acontece é que ela vai matar toda a produção de turbulência, né? E aí a gente não vai estar vendo a esteira turbulenta posterior, tá bom? Então, se fosse para simular com precisão esse perfil turbulento, a gente teria que manter a malha refinada ao longo da esteira também. Mas, de qualquer forma, para fazer um cálculo sério, você teria que fazer um estudo de refinamento de malha, né? Quer dizer, você ia rodar com malhas sucessivamente mais refinadas e mostrar que o resultado não está mudando. Ou seja, o erro numérico já praticamente convergiu a zero, tá bom? Mas não é o nosso objetivo nesse exercício. Bom, vamos analisar como que a espessura da nossa camada limite turbulenta está com relação à malha que a gente previu. Então, olha só, pessoal. Ajuda a gente a olhar esse gráfico aqui do NiTil, né? E a gente vê, ó, que o máximo que ele está atingindo, aqui no final do bordo de fuga, está praticamente no meio da nossa zona estruturada, né? Agora, se a gente lembrar do PDF, da distribuição típica, né, da viscosidade turbulenta, ó, a gente vê que ela atinge um máximo mais ou menos na metade do perfil turbulento. Então, aparentemente, a gente está capturando toda a camada limite turbulenta, né, na nossa simulação. Então, pelo jeito, a nossa estimativa foi correta em termos de espessura total da camada limite turbulenta, tá? Eu vou rodar já uma segunda simulação, onde eu vou aumentar o valor da espessura da zona estruturada, vamos dizer, vou multiplicar ele por 2, só para ver se a posição desse máximo não vai mudar mesmo, tá bom? E a última coisa que a gente precisa conferir, né, talvez a mais importante delas, é o valor do Y+ ao longo da superfície do perfil, tá? Como que a gente vai ver isso? A gente pode ir lá no MATLAB e rodar lá na pasta SU2, tanto o CP quanto o Y+, no caso, né? Mas primeiro eu tenho que vir nesse arquivo aqui, Surface Flow, e ajustar as colunas dele, né? Vamos pegar aqui Surface Flow, Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu mudo aqui para underline calls, abro ele, tenho que deletar isso daqui, deixar só colunas, lá embaixo também, salvar esse arquivo, fechar aqui, e aí eu consigo rodar ele no MATLAB. Então eu vou rodar aqui o CP, olha só a distribuição de CP que deu, visivelmente está algo dentro do esperado, né? A ordem de magnitude está ok. Aqui no bordo de fuga ele deu uma oscilada, ó, que é tipo quando a gente corta ali o bordo de fuga, né? Vamos ver agora o Y+. Aqui, ó. Então vocês veem que o Y+ de fato varia, né, ao longo da superfície, porque apesar da altura do nosso primeiro ponto sobre a superfície estar fixo, o delta viscoso muda ao longo da superfície, tá? Então olhando assim eu nem sei dizer qual é extradoce, qual é intradoce, mas não me importa. O que importa é que desse ponto aqui para frente eu estou com o Y+ efetivamente maior do que 1, que é ruim. Então o que eu vou fazer? A minha estimativa do delta viscoso lá no MATLAB, eu vou reduzir por um fator de 2,
Tendo feito isso, a altura do nosso primeiro ponto sobre a superfície também vai ser reduzida de 2 e o y' de todo mundo vai ser reduzido de um fator de 2. Por que eu quero um fator de 2? Porque eu vi que o ponto máximo não chega a 2. Então, se eu dividir todo mundo por 2, o ponto máximo vai ficar ligeiramente abaixo de 1. Tá bom? Então, eu vou lá no MATLAB, venho aqui, ó, e uso essa linha aqui para ajustar as minhas estimativas. Tá? Eu vou multiplicar a espessura total da camada limite por 2 para fazer aquele teste que eu mencionei. E vou reduzir agora por 2 a espessura da primeira subcamada. Porém, já que eu aumentei a espessura total da camada limite, eu vou aumentar também o número de pontos, tá? Multiplicar por 2 também, para a densidade de pontos ao longo da verdadeira camada limite física, né, não ficar muito escassa, né? Então, multipliquei por 2 aqui também. Vou salvar, rodar. Esses comprimentos aqui, ele não mudou, né? A única coisa que ele mudou foi essa parte aqui, né? Essas duas strings. Então, vou lá pegar no meu arquivo.gel. Mudar aqui a sequência de uns, agora vai ter 40 uns, né? Cuidado para não deletar aí os colchetes. E o segundo string vai ser esse daqui. Vou carregar de novo no Gmesh, que gerou. Deixa eu dar uma comparada aqui nos algoritmos. Voltar porque estava antes. Acho que não fez muita diferença, né? Dessa vez. Adapt. Acho que não fez muita diferença dessa vez, não. Vamos ver se o S2 consegue rodar. Às vezes isso atrapalha um pouco a velocidade da convergência, tá, pessoal? Às vezes demora um pouco mais para rodar. Mas vamos lá. Export. Mesh.s2. Formato S2 já está escolhido. Salvar. Ok. Então vou lá pegar nova malha. E vou sobrescrever com a antiga. Muito bem, o arquivo CFG não precisa mudar nada. Vou mandar executar. Tá aí, ó, pessoal. Então, enquanto ele está convergindo aqui, eu vou explicar para vocês o que vai ser a tarefa de casa, tá? Vai ser basicamente fazer esses ajustes entre MATLAB e arquivo.gel, tá? E rodar essas duas simulações exatamente iguais à que eu fiz aqui hoje, tá? Não esquecendo que na segunda simulação eu mudei isso aqui e isso aqui, tá bom? Essas três coisas para gerar a malha. Aí o que eu quero que vocês me mostrem como resultado da convergência? Eu quero que vocês me mostrem exatamente essa figura aqui, ó, tá? Um zoom no bordo de fuga, mostrando a malha e ao mesmo tempo o campo do NITIL, né? Da nossa viscosidade turbulenta RANS, tá ok? Então esse vai ser o resultado para a primeira simulação e eu quero que vocês me mostrem o resultado com essa mesma figura, porém para a segunda simulação depois que ela convergir. E aí eu quero que vocês coloquem um parágrafo na tarefa de casa explicando a diferença entre as duas figuras e o que é que elas demonstram, né? Quer dizer, elas demonstram que o primeiro resultado estava razoavelmente correto ou não, que a gente realmente precisou adaptar a malha para ele melhorar bastante. E a outra coisa que eu quero que vocês mostrem é a distribuição de CP e a distribuição de Y+, comparada da primeira simulação com a segunda, tá? Demonstrando novamente se a segunda mudou muito ou não. Tá ok? Eu vou pedir para vocês gerarem um gráfico só para o Y+, com os dois conjuntos de pontos, e um gráfico só para o CP com os dois conjuntos de pontos, tá? Para isso vocês vão ter que adaptar aquele arquivo lá, né, que plota o CP, que plota o Y+, por exemplo, deixa eu abrir aqui o do Y+. O arquivo MATLAB simples, ele basicamente carrega o arquivo calls, né, e plota num gráfico, tá? Então o que eu vou pedir para vocês é salvem o arquivo .calls da primeira simulação com um nome diferente da segunda simulação, e aí quando for plotar você carrega os dois e adapta o comando de plot, né, para ele plotar os dois gráficos na mesma figura, usando, porém, uma cor diferente, um símbolo diferente, tá? Pode deixar um deles o ponto, né, e no outro a letra O, que significa uma bolinha aberta, tá? Tranquilo, né? Deixa eu ver como é que tá a nossa convergência. Tá praticamente convergido já. Você vê que o CL e o CD já não estão mudando, né? Ver como é que tá o visit aqui. Lembrando que basta eu dar um reload aqui, ó. Ó, ele já recarregou o novo resultado, tá? E a gente vê nesse caso aqui, ó, uma influência da malha no resultado, né? Que não é o bom sinal, mas é o que eu expliquei para vocês. Como a mudança do espaçamento horizontal dos retângulos está muito abrupto aqui, ele introduz um erro numérico significativo, né? Mas felizmente está só nessa parte do bordo de fuga para frente, né? Então pelo menos a gente sabe aonde a maior parte do erro está concentrado. Tá bom, pessoal? Então vou deixar a descrição da tarefa de casa abaixo do vídeo, como sempre.
junto com um link para os arquivos desse exercício. E eu vou deixar de brinde para vocês o tempo que seria o vídeo da próxima aula para vocês fazerem esse exercício, tá? Isso a gente fazia também na época de aula presencial, e aí a gente aproveitava um tempo de aula presencial para os alunos fazerem os exercícios nos computadores do laboratório, ao invés de terem matéria nova, tá ok? Então aproveitem aí que eu estou dando de brinde para vocês. Essa semana então só vai ter esses 2 vídeos, tá bom? Até a próxima semana e tchau!